A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária, com ordem do dia 3 de fevereiro de 2026. Ordem do dia. Não há projetos aptos para a discussão nesta noite. Encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos para a manifestação sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Juliano Balgard. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar aqui Leandra Damati, da TV Serra, Rádio Miriam, quero cumprimentar também, desejar boa sorte na nova jornada do nosso colega Lefferson, desejar as boas-vindas ao Diego, que vai trabalhar aqui conosco aqui na Câmara, mais preciso na bancada do PDT. E tem alguns assuntos que eu gostaria de falar. Primeiro, é um assunto que veio a público hoje na Rádio Espaço, mas que eu havia sido contatado pelo GCE, que foi um caso um tanto quanto complexo, que tem alguns indícios que o próprio GCE fez todo um processo de encaminhamento, Ministério Público, Secretaria de Saúde, enfim, diversas esferas, e eu falava com ele e, de fato, teve algum problema, e eu acho que isso precisa, sim, ser investigado e ser apurado. Porque uma vida ela é muito importante, ainda mais para quando se trata de algum familiar. Então, eu acho que precisa ser tomada alguma medida, tem que ter um cuidado maior, o zelo pela vida. Nós, o ano passado, aprovamos recurso para o hospital, a gente sempre que puder apoiar vai. Eu, inclusive, tive aqui uma manifestação que eu agradeci o atendimento, mas como o meu colega vereador Roque disse o seguinte, quando se fala de algo pessoal, é difícil e muda o contexto. Então, eu quero me manifestar acerca disso, dizer que é preciso mais zelo e cuidado com as pessoas e que não aconteça mais isso que aconteceu e como está agora, de fato, nos órgãos, que seja apurado e que se tem erro, os culpados sejam punidos. Então, primeiro, essa minha reflexão. Segundo, eu gostaria de comentar sobre o pedido de informações 93/2025, que eu tive acesso, que entrou ontem, foi lido no expediente, que eu perguntei como é que estava a situação da rua Mussum, a rua que liga lá o bairro São José com a Papa João 23 ali, e a resposta ela é um tanto quanto curiosa. A resposta, abre aspas, já foram executados os serviços de terraplanagem e drenagem da via. No momento, a obra encontra-se em fase de cura e acomodação do solo. Etapa indispensável para garantir a estabilidade e a durabilidade da pavimentação. Que eu me lembre, faz mais de um ano que a obra começou. Será que tem que demorar um ano sem movimentar a terra? Schmitz, tu que foi secretário. Será que fecha essa resposta um ano a terra parada para poder executar a obra? Não sei, eu não sou engenheiro civil, não sou técnico. Mas é estranho. E se alguém do governo tiver uma informação, que por gentileza me passe. Agradeço. A palavra está à disposição do líder de bancada. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete
ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Presidente Davi, senhoras vereadoras e senhores vereadores, demais pessoas aqui que nos acompanham nesta noite, a imprensa aqui representada pelo Adamati. Eu gostaria de apenas reforçar aqui para o líder de governo, o Schmidt, né? É o líder? Não, quem que é o líder? O Jesus, tia. Puxa vida, Jesus. Agora estamos em boas mãos, né? Desculpa aí mas claro, Jesus. Nós temos uma situação lá no bairro Centenário, tá? Eu estive lá conversando com os moradores, fui lá com o seu Sérgio de Souza, e na parte mais alta lá do Centenário, quando fui secretário de obras no governo Clayton Pedroso, nós iniciamos um processo de pavimentação. Pavimentamos diversas ruas lá com pavés. E depois, enfim, terminou o nosso mandato e paramos e ficou lá. Do jeito que estava, está. Não foi feito absolutamente nada mais, a não ser colocado uma raspa asfáltica. O problema da raspa asfáltica é que você coloca, fica razoável, mas depois começa a chover, começa a abrir umas panelas e daí não tem mais passar patrola. Ou você arranca tudo ou fica buraco. E está nessa fase dos buracos. Então, se puder pedir lá para o secretário de obras, eu fiz já os requerimentos, mas eu confio muito daqui a pouco na capacidade do líder de governo de ir lá e conversar. Para eles fazerem uma manutenção lá no bairro. Além disso, tem muitos outros problemas lá, problema de recolhimento de lixos, de entulho, de roçada, de capina, porque a Ecofar não tem feito a limpeza onde as ruas não são pavimentadas. Mas o cidadão paga imposto igual nessas ruas, né? Então que eles deem uma passada, uma roçada, uma limpada. E a gente também fez um pedido ali de supressão, só para concluir, de supressão dos estacionamentos na rua Guerino Tartarotti, sentido bairro rodovia, lado direito, no trecho compreendido entre a Serapião F do Prado e a Antônio Grendene ali, que é um trechinho muito estreito e que quando estaciona um carro e passa o transporte público urbano, tem dificuldade de passar um ônibus no meio. Então, que pudesse resolver isso aí. Era isso, obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia. Presidente, vou usar o meu espaço, na verdade, só para fazer um agradecimento especial ao Valéferson, né, que está se despedindo hoje da casa, dizer que foi muito importante para o nosso mandato te ter aqui, né, toda a estratégia, todo o nosso posicionamento, tudo realmente relacionado à comunicação, tudo que a gente evoluiu aí nesse último ano, foi graças ao teu trabalho também, então quero te agradecer. E já quero dar as boas-vindas ao Diego, então, que começa com a gente amanhã, né? E te dizer que a gente está aqui, que então todos os vereadores também, a casa, à tua disposição, que tu precisar. E, né, esperamos que tu faça um bom trabalho, então, com a gente aí. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Com a palavra, o vereador Darlan de Jesus. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Roque, eu vou atrás dessa situação aqui. Desse aqui eu não tenho ciência, mas na próxima sessão eu já trago mais informações. Em relação ao pedido de providência número 93 do Juliano, tu te refere ali à ciclovia, né? Não? Antes, Rumo Sul. Tá. Rumo Sul é a ligação do bairro com a rodovia. Certo. Porque eu recebi um vídeo também referente a isso, da pista de caminhada, que foi... Exato. Em relação a essa pista de caminhada, a empresa responsável pelo loteamento ali, Olim Imóveis, ficou responsável pela recapeamento da linha asfáltica ali. Tá? Então, acredito que vai ser feito um recuo para poder ter acesso ao bairro ali. E eu quero agradecer também o trabalho do Aléferson, né, que somou muito na casa aí, e dar as boas-vindas para o Diego. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cilo Monteiro. Boa noite, vereadores, presidente. Então, eu queria, nesse espaço aqui, me manifestar referente à preocupação ainda, a questão da GE Corsã, né? Então, eu recebi uma informação
que agrava ainda mais a situação em relação à GE. Uma normativa que entrou nos últimos dias, a normativa 74 de 2026, que segundo o superintendente da Corsã me passou, que está analisando essa normativa ainda, né? Então nada definido. Mas a lei na íntegra que passará a cobrar usuários que possuem soleira negativa, né? Então esse valor para tratamento do esgoto, sob a justificativa que existe conexão disponível, né? O problema é que na prática, né, esse esgoto ainda não está sendo tratado e ele continua sendo direcionado aos córregos, né? Então esse tipo de tratamento não é adequado, ou seja, o usuário é obrigado a pagar por um serviço que não está sendo efetivamente prestado. Então, enquanto isso, continua no impacto ambiental. Então, essa situação eu acho injusta para a população, principalmente do bairro Cinquentenário, na rua Jorge Zanata e na Giacomo Mandelli, onde que tem a soleira negativa, onde é que termina o bairro ali, né? Então, sempre para o lado final do bairro, ele não tem como fazer o esgoto subir muro acima. Então, ele é soleira negativa. Então, essa normativa eu estive olhando, e ali existe o artigo 4º, né, o parágrafo único, né, que diz ali que a cobrança pela disponibilidade será efetuada quando houver condições técnicas e econômicas para a ligação do imóvel à rede de esgotamento sanitário, respeitando os dispostos nos capítulos 4, 5 e 6 dessa resolução, né? Então a gente vê que, na verdade, não pode cobrar por soleira negativa, né? Mas ali o cidadão ainda vai ter que ir atrás de um laudo para conseguir provar, porque está vindo já a cobrança, né? E a Corsã está, só para encerrar, presidente, a Corsã já está no local avisando os usuários, notificando, né, que vai ser feita a cobrança. Então, a gente vai atrás para que isso não aconteça. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cilo. E a palavra está com a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa. Primeiramente, a Ali, obrigado pelos trabalhos prestados à nossa colega Fran, e sei que tu auxiliou muito também a nós, vereadores das outras bancadas, e cumprimento o Diego, que tu faça um ótimo trabalho, bem como o pastor Davi, a assessora, a Fer, né, que está começando aí, e que seja um ano de muito aprendizado. Sejam bem-vindos. Eu quero falar que ontem, na minha fala, até eu mencionei que eu continuarei cobrando serviços básicos. E hoje, pela manhã, acompanhei através da imprensa, e digo aqui, através da Rádio Espaço, o depoimento do GCE, né, vereador Juliano, que deu seu depoimento um pouco extenso, né, referente à situação do seu pai. E eu digo que são situações que, por vezes, acabam passando despercebidas, pastor Davi. Eu acredito que não só eu, mas o senhor foi um que muito bateu na tecla da saúde, e a gente sabe que a saúde não espera. E o depoimento dele, ele acabou, de uma certa forma, para mim, me comovendo, porque ele detalhou o passo a passo do que ele passou. Então, eu espero mesmo que esse ano, quando a gente cobre, só para concluir, quando a gente cobre do Hospital São Carlos, nós vereadores, que trouxemos emendas e entregamos para o hospital, presidente, a gente tenha dados concretos aonde está sendo investido, ainda mais quando o hospital é alta complexidade. E ontem eu falei em um determinado momento do desrespeito. E, em algum momento, eu acredito que também o vereador Darlan, quando cobrou algumas questões, se sentiu desrespeitado referente ao Hospital São Carlos. Porque nós estamos aqui para ser legislador. Nós estamos aqui para fiscalizar.
esse é o nosso papel enquanto vereador. Se não é para fazer isso, eu acabo sempre dizendo, nós não estamos aqui, gente, só para receber salário. Se a população acompanhasse o trabalho que os vereadores fazem, talvez, vereador Valandro, a sua indignação de ontem, quando o senhor mencionou, eles teriam uma outra visão de nós que estamos aqui. Mas, infelizmente, não é assim, porque ninguém acompanha o trabalho do vereador que faz de concreto. Mas eu quero dizer, para concluir, que eu espero que essas reclamações e essa reclamação do cidadão sirva de exemplo, porque são pautas que nós trazemos aqui e, por vezes, acabam passando despercebidas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. E com a palavra o vereador Jorge Sense. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa da MAT e todos que nos acompanham através das mídias sociais e TV Serra. Aqui eu gostaria de deixar registrado, no final do ano da nossa presidência em si, de 2025, nós tivemos um recurso, né, que foi devolvido, teoricamente, ao Poder Executivo Municipal. Então, eu fiz um documento, um ofício, ao nosso prefeito, Jonas Tomazini, sugerindo que o valor de R$317 mil que sobrou fosse destinado para a pavimentação asfáltica na Avenida Veneza. Então, quero deixar registrado este momento em si, que eu acho que é importante também. Uma outra questão, né, eu acho que o assunto que o vereador Roque traz, a Rua Guerino Tartarote, é uma demanda muito importante do bairro Centenário, sem dúvida nenhuma. E ali, no entroncamento com a Rua Tomás José Martins, também este vereador fez uma solicitação para fazer para o Departamento de Trânsito sinalizar, tendo em vista que na região dos Paza, a região da barragem, tem muitas empresas com caminhões de grande porte. E aí, vários caminhões ficam empenhados na subida da Rua Tomás José Martins. E este vereador também, neste ano, fez uma intermediação com o morador em si e com o caminhão que ficou lá por 6 horas trancando a via. Então, fiz o encaminhamento para o Departamento de Trânsito para que ele faça uma sinalização ou uma verificação para que os caminhões em si não utilizem esta via, porque vão causar problemas ou poderão causar, infelizmente, algum acidente. Também, só para concluir, senhor presidente, colegas vereadores, aqui eu quero usar também a questão da Caetano Grendene dos veículos abandonados. Caetano Grendene tem um veículo que está lá por mais de 8 anos e atrapalhando o trânsito. E falo da Caetano Grendene, mas também quero falar de um caminhão que estava na Rua Cachoeirinha por mais de 10 anos. Este caminhão, não consegui a informação, mas estou indo buscar. Se algum colega sabe da informação, por favor, me traga. Foi retirado da Cachoeirinha, mas foi levado para uma outra via. Mas quem levou? Por que foi levado? Porque o correto era retirar do local e levar para um depósito credenciado. Então, quero fazer essa provocação porque está estranho essa situação. Obrigado por me permitir exceder o tempo. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten. Jorge, vamos lá. Faz 2 anos que foi aprovada a lei da minha autoria dos veículos abandonados e eu não sei quem foi o autor ou a autora da remoção do caminhão na Rua Cachoeirinha, mas as pessoas cansaram, Jorge. As pessoas cansaram da omissão do poder público. Antes a desculpa é que a lei não abrangia, porque a lei não estava clara. Agora tem a lei. As pessoas cansaram. Então não adianta, o problema ali. Nós, inclusive, o vereador, que hoje é o presidente e o líder de governo, o vereador Pastor Davi, encaminhou o pedido também. E o que o governo fez? Nada. Governo incompetente. Aí as pessoas cansaram, o que as pessoas foram? Elas retirar o caminhão. Que triste isso. Né? Vereador Silo, sobre a Egea, a Corsã,
eu estou contigo, né? Se não abro mão porque não condiz, não contempla, não teve nenhuma resolução da Agência Nacional das Águas que emitisse a cobrança da soleira negativa, até porque não tem nexo. As pessoas vão ter que botar uma bomba de 3, 4, 5 mil reais para bombear, quando não foi feito um planejamento, quando não foi feito nada, e a Corsã não vai fazer nada mais uma vez. A Corsã tem que ir embora. Nós temos que encampar isso aqui. O prefeito de São Lourenço, eu falava com eles há poucos dias atrás, ele está tentando municipalizar. Lá foi privatizado, lá foi entregue a concessão para a Corsã, e lá é uma região turística. No final do ano, muitos turistas foram embora porque a Corsã, o serviço pífio, não tinha água para as pessoas beber, tomar banho. E agora, quando é a hora de cobrar taxa, quando é a hora de cobrar soleira negativa, isso e aquilo, a Corsã é um leão. Quando é a hora de resolver o problema da comunidade, ela se omite. Então, por isso que eu acho que deu a Corsã e a gente tem que ir para cima sim, e não dá para aceitar mais esse absurdo. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. A palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Eu ocupo esse espaço, então, para me somar à fala dos colegas, falando em relação a questão da AGEA, né? Uma questão preocupante, né? Porque a gente teve várias reuniões aqui na Câmara Legislativa, onde se foi falado várias vezes que não iria ser cobrado da soleira negativa, né? E agora vem essa notícia, então, que estão querendo cobrar. Já as famílias das comunidades ali do bairro Cinquentenário, Nova Vicenza, bairro Cruzeiro, Santa Catarina, estão pagando já a taxa do esgoto, né? E eu fui chamada, inclusive, no Santa Catarina e no Cruzeiro, que não dá para aguentar o cheiro. As famílias não estão conseguindo tomar o seu chimarrão agora no verão, no lado de fora da casa, por conta do cheiro horrível que não dá para aguentar. Então, assim, que a Corsã tome alguma providência, porque se está cobrando o valor da taxa do esgoto, o que estão fazendo, então, que o cheiro continua? Eles têm que dar um jeito de ver o que está acontecendo e solucionar, porque o povo não pode pagar a conta para depois não ter o resultado, né? Então, eu peço que daqui a pouco, não sei se através do líder do governo, né, possa entrar em contato com a Corsã e fazer essa cobrança, porque a comunidade está sofrendo por isso, né, também. Então, era isso que eu queria falar, né, me somando à fala dos colegas, então, em relação a essa notícia que o vereador Silo vem dar nessa noite, que é preocupante. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Glaci. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente, pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Quero convidar, então, os nobres vereadores e vereadoras para uma reunião após a sessão na sala de reuniões. Quero aqui também agradecer mais uma vez. Eu achei que não tinha esse tempo do presidente ontem, Alefferson, né? Por isso eu agradeci ontem, mas a tua estada para nós aqui foi enriquecedora. Muito obrigado, né? Vá para o teu futuro aí, brilhante, que a gente sabe que é, e pode contar conosco aí sempre que precisar. Também dar as boas-vindas ao Diego, que eu já vi ontem aí, né? E já está na casa, então já é bem-vindo. E a Fernanda também. Bom, quanto ao tema Corsã, não é o meu espaço aqui, mas eu só quero comentar que tenho recebido várias e várias mensagens sobre o bairro Santa Catarina, que chega na sexta-feira, sábado, as pessoas, sábado e domingo, querem utilizar água, tomar banho, lavar nas suas roupas, enfim, e não tem água. Então, a gente acaba, começa um ano, né, precisando organizar tudo isso, mas o líder de governo está aqui, né? Então, vamos para cima. Obrigado, senhores. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.